Na última reunião que tivemos com a congregação, antes desse período de proibição de reuniões, eu aproveitei, porque estávamos no início desse assunto, ainda esperando as orientações das autoridades, aproveitei para falar com os irmãos sobre a volta de Jesus, porque logo surgem em momentos como esse, a fala, esse assunto da volta de Jesus, porque acontece uma catástrofe, um terremoto, uma epidemia, qualquer coisa desse tipo, e logo se fala que Jesus vai voltar, é porque Jesus está voltando. E eu aproveitei esse assunto para falar para a igreja das evidências da volta de Jesus. Eu gostaria de trazer esse assunto aqui nesse vídeo para que a gente compreendesse, não só por causa do momento, mas por causa das Escrituras, por causa da palavra de Deus, quais são as evidências da volta de Jesus. Eu não vou fazer um estudo exaustivo dos textos que falam do fim dos tempos, do juízo final, da ressurreição dos mortos, enfim, da volta de Jesus. Eu quero destacar apenas algumas referências que são, sem dúvida, referências que falam de evidências da volta de Jesus. Quero começar com Mateus 24, 6 a 9. Mateus 24, a gente tem o chamado sermão profético. Jesus está falando da sua vinda, do fim dos tempos, e eu quero chamar a atenção somente para esses versículos de Mateus 24, 6 a 9, dizem assim esses versículos do Senhor falando: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É curioso porque aqui o Senhor Jesus fala de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, depois fomes, pestes e terremotos. E no versículo 6 ele diz: não se assustem com isso, é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então é curioso porque aquilo muitas vezes que se refere como sinais do fim, Jesus está dizendo que ainda não é o fim. E no versículo 8 ele diz que todas essas coisas são o princípio das dores. Veja só então, ao mesmo tempo, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes em vários lugares são evidências da volta de Jesus, e não são. Não são porque Jesus está dizendo ainda não é o fim e é o princípio das dores. Então, todas essas coisas nós encontramos nesses 2000 anos de Cristo até agora. Foram muitas guerras, muitas pestes, muitos terremotos, e cada vez que alguém passava por uma situação dessa, podia dizer: é sinal da volta de Jesus. E Jesus não voltou naquele instante, porque Jesus disse: ainda não é o fim. É o princípio das dores. Em Lucas 21, 9, volto já a esse aspecto do princípio das dores, porque é interessante essa expressão. Lucas 21, 9, o Senhor Jesus diz que quando ouvirdes de guerras e sedições ou revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será
logo. Mais uma vez, ele fala de guerras e esses problemas todos e diz: o fim não será logo. O que acontece é que naquele tempo o mundo vivia a chamada Pax Romana. Era uma paz imposta por Roma a todo mundo, e a não ser uma rebelião ali num canto do mundo, outra no outro canto. Em geral, o mundo estava em paz já durante alguns anos, mas a partir daquele momento, Jesus diz: vão começar a acontecer coisas que vocês não estão ouvindo falar. E ele fala de guerras e rumores de guerras, e de fato, logo, alguns poucos anos depois, o Império Romano começa a entrar em decadência, e vem os bárbaros, e vem invasões bárbaras. O Império Romano sofre muito com isso, e nesses 2000 anos nós quase não mais tivemos períodos de paz sobre a terra, sempre houve guerra. Quando Jesus falou lá em Mateus, o texto que eu li, sobre o princípio das dores, a gente pode entender isso, ligar isso às dores de parto. Quando uma mulher começa a sentir dores, na verdade, não exatamente dores, mas desde o princípio da gravidez ela vai sofrer, porque ela vai ter aqueles enjoos, e o corpo vai passar por toda aquela mudança para que a criança seja gerada. E uma gravidez não é fácil. Então ela tem dores. Para quê? Para que em determinado momento o menino, a criança, venha a nascer. E quando vai chegando perto ali do parto, ela começa a sentir dores, e ela vai procurar o médico, vai procurar a parteira, naquele tempo que tinha as parteiras, e o menino não nasce logo. Ao contrário, ela volta para casa, e alguém diz: olha, vá contando quanto tempo de uma contração para outra, de umas dores para outras. Esse tempo, esse espaço entre as contrações vai diminuindo até que chega o momento da criança nascer. Essa é a ideia. Jesus fala, é o princípio das dores. Então, uma das evidências do fim, uma das evidências da volta de Jesus é o juntar dessas dores, o aproximar-se no tempo dessas guerras, dessas catástrofes, dos terremotos e tudo isso. Então, à medida que a gente vai chegando perto da volta de Jesus, vão acontecendo mais situações difíceis. Além disso, a gente está num mundo completamente integrado em termos de comunicação. Então, até uns anos atrás, alguma coisa que acontecia lá na Europa, para chegar aqui levava muito tempo. Não somente chegar aqui o fato, então um vírus que surgiu na Europa, para chegar na América levava muito tempo até que viesse. Mas também em termos de comunicação, a gente fica sabendo de um desastre, de um tsunami, de um terremoto, de um vulcão que explodiu, e o mundo todo fica assustado com essas coisas. E Jesus fala que uma das características desse fim é que é o pavor nos homens, o terror nas pessoas. Então, além da aproximação de catástrofes, de pestes, etc., a gente tem também a disseminação da informação, o que deixa as pessoas assustadas e apavoradas. Quando se fala dos últimos dias, a gente tem que entender também que, segundo as Escrituras, os últimos dias se referem não somente ao fim dos tempos, mas se refere a todo esse período de tempo entre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz e o seu retorno. Por exemplo, quando Pedro, lá em Atos, quando vem o Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre as pessoas, sobre os discípulos
e aí dizem que eles estão bêbados e logo de manhã, 9 da manhã, ele se levanta para explicar o que houve. Ele cita Joel. E ele fala, isso não estamos bêbados. O que está acontecendo é que se cumpriu o que está escrito, o que o profeta disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, ele estava falando de uma coisa que aconteceu naquele instante. Então ele está chamando aqueles dias de últimos dias. Eles, portanto, já estavam nos últimos dias. Então, juntando essa compreensão com a compreensão da frequência com que acontecem guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, todas essas coisas que Jesus falou, a gente vai compreendendo que, ao mesmo tempo, esses eventos não são sinal da volta de Cristo, são sinal do tempo que estamos vivendo. Jesus falou isso. E, ao mesmo tempo, são sinal da volta de Cristo quando vão ficando no intervalo cada vez menor entre elas e as dores, que era apenas o princípio das dores, passam a ser agora as dores do parto, realmente ali, e o bebê nasce. Então, me parece que por causa da quantidade de eventos que temos visto no nosso tempo, e pela maneira como isso é transmitido para o mundo todo, nós estamos prestes aí ao nascimento do bebê. Nós estamos aí prestes à volta de Jesus, não por causa dessa situação do coronavírus, porque isso vai passar, vai deixar suas sequelas, suas cicatrizes e as mudanças necessárias que o mundo vai passar por causa disso, mas vai passar e virão outras, não é? O Apocalipse fala de situações muito difíceis, muito complicadas, e a gente deve estar preparado para isso. Nós, como Igreja de Jesus, discípulos do Senhor Jesus, devemos estar preparados e não nos alegrar com a morte de quem quer que seja, com o sofrimento de quem quer que seja. A nossa atitude é de misericórdia, de compaixão, de socorro a quem precisa, mas ao mesmo tempo olhando para o céu e exultando, sabendo que a aproximação desses eventos indicam a volta de Jesus. Portanto, uma situação como essa fala da volta de Jesus, sim, porque faz parte do conjunto, mas não é porque Jesus vai voltar amanhã, porque o coronavírus está trazendo essa situação. Tudo isso faz parte do conjunto, da obra de Deus, do controle do Senhor, durante toda a história, e particularmente agora, entre a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição, até a sua volta. Nesses 2000 anos, desde a vinda do Senhor, já que ele avisou que haveria dores como estas, a gente encontra tantas que aconteceram, como, por exemplo, a peste negra de 1350, matou milhões de pessoas na Europa, fazia parte, Jesus não voltou ali, mas aquela situação fazia parte das dores, que Jesus disse que seria o princípio das dores, fazia parte dessas dores. A gripe espanhola de 1918, com 20 milhões de mortos, Jesus não voltou por causa da gripe espanhola, mas a gripe espanhola faz parte desse todo das dores que Jesus falou. A AIDS, Jesus não voltou quando começou a epidemia de AIDS no mundo, que matou milhões também e ainda mata, mas essa epidemia de AIDS faz parte do todo. Então, nós, ao mesmo tempo, não dizemos que por causa do coronavírus Jesus volta amanhã, mas ao mesmo tempo dizemos olha, faz parte do conjunto, e a gente crê que o Senhor Jesus reina, e ele é o vencedor que aparece lá no Apocalipse. Dito isto, quero trazer para vocês 3 evidências bem objetivas da volta de Jesus. A volta de Jesus é um dos pilares da nossa fé.
Jesus é Deus que se fez homem, aquele menino que nasceu na manjedoura, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. É um dos pilares da nossa fé. O Verbo, a palavra viva, o Verbo, Deus se fez carne e habitou entre nós. A morte de Jesus na cruz é um dos pilares da nossa fé. Na cruz ele levou os nossos pecados. A ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança alguma. Mas Jesus ressuscitou, fato comprovado por testemunhas que o viram, que tocaram nele, que o ouviram, por 500 pessoas que o viram subir aos céus, mais de 500. E então é um dos pilares da nossa fé. E a volta de Jesus é outro pilar da nossa fé. Ele voltará. Ele prometeu. E compreender este momento é importante para nós, porque afinal de contas é o noivo da igreja. Nós ficamos dizendo, vem Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Então é um grande desejo nosso. O grande desejo nosso é estar com Cristo, é viver com Cristo, é contemplá-lo face a face. E ainda que a Bíblia diga, e o próprio Jesus diz que virá como ladrão da noite, ao mesmo tempo a Bíblia fala que nós não somos da noite, nós somos do dia. Então nós não seremos surpreendidos. De forma alguma a gente tem que cair na bobagem de marcar a data e hora e tudo isso, mas a gente tem evidências, nós não seremos surpreendidos no todo, no cenário final. As pessoas que não conhecem as Escrituras, ou até aquelas que conhecem a Bíblia, mas a rejeitam, não recebem o Espírito Santo como aquele que vai guiá-las, essas pessoas, até vendo evidências, não verão. Mas as evidências estarão aí, como uma delas é o que eu falei na introdução, a repetição mais frequente das catástrofes, das pestes, essas coisas, das guerras, esse tipo de coisa. Tá? Então não seremos surpreendidos, mas há evidências definitivas da volta de Jesus. A primeira delas, eu quero ler em Mateus 24, 14. Voltando a Mateus 24, foi o que eu disse no início, eu não estou fazendo um estudo do sermão profético nos diversos evangelhos, nem indo para as cartas que falam da volta de Jesus, eu apenas estou destacando alguns versículos para falar dessas evidências, tá? A primeira evidência está em Mateus 24, 14, diz assim, Jesus falando sobre o final, ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, a todas as etnias, e então virá o fim. Portanto, está aqui uma evidência definitiva da volta de Jesus. Quando é que vem o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias, em todas as gentes, ou em todas as nações. O nosso saudoso Rosivaldo de Araújo, pastor Rosivaldo de Araújo, gostava de dizer que esse versículo, essa profecia já tinha se cumprido, porque o evangelho teria saído ali da Palestina e se espalhado no primeiro século até o terceiro século, tinha chegado na Europa, talvez não, ali até a Inglaterra e em várias, Índia, talvez China, e entrado também pela África, e durante todos esses 2000 anos cresceu e da Europa veio para a América, para as Américas e também para lá para o Extremo Oriente, a Oceania, alcançou o mundo todo e agora está até no movimento de retorno, de evangelização dos povos do Oriente Médio. Então ele dizia que isso já se cumpriu. Bem, há discordâncias com relação a isso, mas é uma maneira interessante de se ver. A outra maneira é que entender que ainda há muitas etnias, por isso que eu me preocupei na minha Bíblia fala que todas as gentes, não é? Todas as nações, outra Bíblia diz, as etnias,
Então, normalmente, o pessoal trabalha muito com missões, dizem que ainda há muitas etnias que não ouviram o Evangelho. E é um fato, você tem muitos povos. Aqui não está falando que esse Evangelho do Reino será pregado a cada pessoa. Aqui está dizendo a todas as gentes, as nações, as etnias. Ainda faltam muitos povos que não foram alcançados pelo Evangelho, né, em lugares remotos e talvez outros lugares nem tão remotos. Mas isso não retarda a volta de Cristo. Porque, na verdade, a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo. A gente vê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, os discípulos trabalhando. Nós também fazemos a obra, a gente trabalha também. Mas alguém até gosta de dizer que alguns comentaristas que Atos dos Apóstolos devia ser chamado Atos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sopra, é como uma chamazinha de fogo naquele monte de palha seca. Pega fogo e queima tudo rápido. Foi assim que aconteceu no início. Quantos estavam ali naquele cenáculo do dia de Pentecostes? 120. E haviam somente 120. E desses 120, para não dizer que o grupo que fazia parte da equipe de Cristo eram 11 pessoas, porque um se perdeu. Depois 120 são cheios do Espírito Santo, mas não importa que nós éramos somente 11 no início e depois somente 120 no cenáculo. O fato é que em apenas 300 anos o Império Romano se rendeu ao Evangelho. Não estou entrando aqui no mérito de se foi bom ou ruim aquela suposta conversão de Constantino. Eu estou me apegando apenas ao fato que o Evangelho simples, sem grandes estrelas, sem recursos, começando com 120 pessoas lá num canto do Império, em Jerusalém. A sede era Roma, havia outras cidades muito mais importantes no Império do que Jerusalém. Jerusalém era um canto de mundo lá para Roma. E a partir dali, aquilo cresce e se espalha no poder do Espírito Santo, na vida de igreja, e como um fogo na palha seca. E em 300 anos, aquele homem, ou Constantino, ou com esperteza, ou de verdade, ele se converte ao cristianismo. E antes o império, que era perseguidor, faz uma cooptação daqueles cristãos para que eles agora trabalhem a favor do Império Romano. Ninguém segurou o que estava acontecendo. Fora esse aspecto histórico, é um fato, tem o fato de que a vida de milhares e milhões de pessoas foi sendo mudada durante todo aquele período. E durante toda a história da igreja foi assim. Ações poderosas do Espírito Santo, que se espalharam por vastas regiões e muitas vezes por toda a terra. A gente, além de vários avivamentos nesses 2000 anos, avivamentos que mudaram cidades inteiras, mudaram nações. A gente tem, por exemplo, o avivamento do mover do Espírito Santo no século XX, final do século XIX e século XX, que atingiu a terra toda. O século XX é considerado pelos historiadores da igreja como o século do Espírito Santo. Um movimento em todo o mundo, em todas as denominações cristãs evangélicas, e inclusive a Igreja Católica, recebendo o impacto do movimento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Então é assim a obra do Espírito. Portanto, para que se cumpra essa profecia, isso é uma coisa fácil para o Espírito Santo. E se a gente for falar de ajuda para o Espírito Santo, ele não precisa, mas nós podemos considerar que hoje nós não temos somente 120, nós temos milhões e milhões e milhões de discípulos de Jesus espalhados na toda a terra.
muita gente séria pregando o Evangelho, temos mais facilidade de comunicar hoje, mais rapidez de nos movimentarmos, de viagens, de comunicação. Então o Espírito Santo não precisa dos nossos recursos, mas até nesse caso podemos citar isso também. Então, a gente tem ouvido falar de muitas conversões nos países muçulmanos, gente tendo encontros com Cristo, encontros pessoais com Jesus, sonhos, revelações, Jesus aparecendo pessoalmente. A notícia de igrejas nas casas escondidas, os irmãos escondidos se reunindo no Irã. Posso falar aqui porque meu vídeo não circula tanto assim, e isso já está sendo falado aí abertamente no Irã, na Arábia Saudita, no Egito, nos países onde é proibido falar de Jesus. Na China, a notícia já de muitos anos, de uma multidão de discípulos lá em igrejas, nas casas, na igreja escondida. Então, essa obra de Deus, ninguém segura. Essa é uma evidência. Quanto mais a gente vai ouvindo notícias, mas mesmo sem ouvir notícias, esse é um fato que, para o Espírito Santo, não é complicação nenhuma fazer com que cada etnia, cada nação escute o Evangelho do Reino. Qual é a nossa parte nessa evidência? A nossa parte nessa evidência é crer. A gente vive por fé. E sabemos que o grande vencedor é o Cordeiro de Deus. A nossa expectativa não é em soluções naturais. Nós não temos problema com a morte. Se o coronavírus... Eu estava conversando com um irmão muito amado, Horácio, lá de Brasília, por vídeo, e ele dizendo: Carlos, eu não estou preocupado, eu estou dentro de casa porque eu tenho responsabilidade social, eu preciso me preservar a minha família e preservar principalmente as outras pessoas. Mas não tenho problema com isso, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo. Eu vou estar com Cristo. A morte não é um problema para a gente, a morte é o último inimigo a ser vencido. E portanto, nós vivemos por fé. E a gente crê que o grande vencedor é Cristo. A nossa perspectiva é a eternidade, é a vitória de Cristo. Quando eu falei das notícias de pessoas se convertendo em lugares onde era quase impossível o evangelho chegar, entre os muçulmanos, quando eu falei da igreja na China, uma igreja não oficial espalhada nas casas, em todo lugar, porque são verdades, mas na verdade nós vivemos por fé mesmo quando não temos notícias. Jesus reina, e lá no Apocalipse diz que ele foi o único que foi achado digno de abrir aquele selo, aquele livro, aquele pergaminho que estava selado com 7 selos, e ele foi abrindo um a um. Ele foi o único tido como capaz de fazer com que a história tenha um final, e o final que Deus planejou, e ele ia tirando o selo. Você vai lá no Apocalipse e tira, ele vai tirando um a um, e as coisas vão acontecendo. Jesus é que reina. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Do Apocalipse, sim, tem juízos, tem castigos, mas o Apocalipse principalmente é a grande vitória do Cordeiro, o Cordeiro e o seu povo. É o grande juízo sobre o mal, sobre o pecado, sobre a mentira, sobre o ódio, sobre o engano, sobre a hipocrisia. O Cordeiro de Deus, Jesus, vai agora virar como juiz para colocar o lixo na lata do lixo, para colocar a hipocrisia no lugar dela, que é o inferno. Vai colocar a mentira, o engano, vai colocar o abuso de menores, de crianças, a violência contra mulheres, o engano, a traição, todo tipo de ódio, de amargura, tudo isso vai para o inferno, que vai para o lago de fogo, que é o lixo.
lixo tem que ir para o lixo, sujeira tem que ir para o esgoto, senão a casa vai ficar suja para sempre. E o Apocalipse mostra que não, que há uma esperança, aliás, uma esperança que está prometida desde o Gênesis e que se revela em Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tira o pecado do mundo, tirando o pecado de quem se arrepende, de quem vai diante dele e clama por misericórdia, pede, confessando seus pecados, pede perdão. E Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, ele limpa o pecado e torna o pecador puro. Assim que ele tira o pecado do mundo. E também se cumpre isso quando ele voltar, que ele vai tirar definitivamente o pecado do mundo, não haverá mais pecado, ele vai trazer novos céus e nova terra. Nós vivemos por fé, a fé no poder do Espírito Santo, que age e que quando dá um sopro, o Evangelho se espalha como fogo na brasa. Portanto, a nossa parte nesse aspecto da evidência da volta de Cristo é crer na vitória de Cristo, que Ele vai trazer justiça sobre toda a terra. A outra coisa, na nossa parte, é que nós vamos pregar o Evangelho. Mas ele diz aqui no texto que é o Evangelho do Reino. Vamos pregar e viver o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino coloca Jesus como Rei. O Evangelho do Reino coloca Jesus como Senhor, como centro de tudo. Tudo é Cristo, Ele criou tudo, nele tudo subsiste, para Ele tudo se dirige. A conclusão de todas as coisas é tudo ser colocado debaixo da autoridade de uma pessoa chamada Jesus Cristo, e Ele vai pegar tudo isso e colocar diante do Pai, e aí virá o fim, quando Ele entregar o reino ao seu Pai. Jesus como Rei, como Senhor, como dono de tudo. Portanto, é parte nossa pregar e viver o Evangelho, não que tenha o ser humano no centro, mas que coloca Jesus como centro, que realmente como o Senhor e Rei. O Evangelho que forma um povo diferente do mundo, que forma um estilo de vida de acordo com as Escrituras. Veja só, o final dos tempos vai revelar claramente a diferença entre o santo e o profano. Lá em Apocalipse 22:11 diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. Isso tudo tem muito a ver com essa profecia para o fim. O Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. A gente não é o centro de tudo. O centro é Jesus. A nossa salvação, a nossa paz, está em exatamente eu deixar de ser o centro da minha vida, governar a minha vida, querer ser tratado como o príncipe, ter todas as minhas necessidades e vontades atendidas. Está exatamente em eu sair dessa posição e receber Jesus como Senhor, como dono da minha vida. Esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. E todas as nações ouvirão que Jesus é o centro de tudo. Que Jesus é o Rei. E que a Ele todos devem obedecer. E que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. Nossa parte é pregar esse Evangelho do Reino e viver esse Evangelho do Reino, viver esse Evangelho que coloca Jesus como dono da nossa vida. Portanto, a primeira evidência que eu estou colocando aqui da volta de Jesus é: o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Segunda evidência está em Lucas 21:24. Lucas 21:24 diz assim:
é o texto de Lucas, similar ao texto de Mateus 24, quando Jesus está falando no chamado sermão profético, que diz assim, Lucas 21, 24, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Ele está falando aqui, daquele povo que será expulso de Jerusalém, porque ele está falando desde o versículo 20, é isso, eu não vou ver versículo por versículo para não ficar maçante aqui. Ele está falando daquilo que iria acontecer em Jerusalém e que realmente aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém. E ele tinha ordens para não destruir a cidade. Ele invadiu a cidade de Jerusalém. Ele tinha ordem para não destruir. Ele tinha que resolver lá uma questão de uma revolta. Só que ele entrou na cidade e a cidade foi destruída por eles. E os soldados destruíram a cidade, colocaram fogo em tudo. E Jesus já tinha falado sobre o templo aí no início do capítulo, dizendo, porque os discípulos tinham mostrado o templo, olha como construções maravilhosas, impressionantes. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. E aí isso se cumpre no ano 70, quando Tito entra na cidade e destrói. E os soldados, para recolher o ouro que tinha derretido do templo, por causa do fogo, claro, e tinha entrado nas gretas entre as pedras, eles retiraram pedra por pedra para levar o ouro, e não ficou pedra sobre pedra. Por isso se cumpre aí a profecia de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. E aí aqui, no versículo, a partir do versículo 20, ele vai dizendo sobre Jerusalém, cercada de exército, etc. E no versículo 24, ele diz, cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. São os judeus que foram expulsos de Jerusalém e da Palestina e espalhados, foi a dispersão, espalhados por todos os povos. E ele conclui o versículo 24 dizendo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, pelos não-judeus, até que os tempos dos gentios se completem. E aí ele continua a sua explanação, dizendo, haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e ele vai falando até a volta dele. Bem, Jesus fala, portanto, aqui, de um tempo que duraria desde a queda de Jerusalém, não é que ele tinha profetizado, não ficará pedra sobre pedra, e esse aqui que no versículo 20, Jerusalém cercada de exércitos. Então, quando isso aconteceu no ano 70, ele diz que Jerusalém, que aí foi tomada pelos não-judeus, pelos gentios, ela ficaria na mão de não-judeus, de gentios, pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completassem. E aí vem uma situação do fim. Segunda evidência que quero trazer aqui para vocês é Jerusalém como referência e o que acontece lá em Jerusalém. Como eu falei, Jesus profetizou que no templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, e realmente não ficou no ano 70 daquela invasão do general Tito. Os judeus foram dispersos, também não ficam em Jerusalém. São espalhados por todo o mundo. Falei isso aqui. E Jerusalém passa a ser de domínio dos romanos, que não são judeus, são gentios. E aí vem essa profecia do Senhor, até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, claro, é óbvio pelo versículo que Jerusalém deixaria de ser pisada pelos gentios e retornaria para os judeus. Até o ano de 1948, nem sequer, porque os judeus foram espalhados no ano 70, nem sequer havia
um Estado judeu. Quem lia essa profecia antes de 1948 considerava que ela era uma daquelas profecias impossíveis de acontecer. Ou se não, era gente de fé que, olha, dizia, contra todas as evidências, Jerusalém vai deixar de ser pisada pelo gentio, de ser de domínio gentílico, para voltar a ter domínio judaico, mas como se nenhum Estado judeu havia, e os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Sabemos que em 1948, depois de toda aquela situação da Segunda Guerra Mundial, a solução final por parte dos nazistas, de Hitler, a morte dos 6 milhões de judeus, todo aquele movimento para retorno dos judeus para a Palestina, e em 1948, depois de todo um contexto de lutas e tudo, o Estado de Israel foi criado pela ONU. Mas Jerusalém, em 1948, quando o Estado de Israel voltou para os judeus, quando o Estado de Israel foi fundado, quando os judeus voltaram a ter uma nação, a ter um Estado, Jerusalém não voltou para os judeus. Ela permaneceu sob domínio árabe, porque, claro, lá no ano 70 ficou sob domínio romano, mas aí vem toda a história desses 2000 anos, vem o Império Otomano e tudo isso, e Jerusalém estava sob domínio árabe. A capital de Israel era Tel Aviv. Isso em 1948. Logo depois da criação do Estado de Israel, começaram as chamadas guerras árabe-israelenses. Vem a primeira guerra árabe-israelense, que é assim chamada mesmo, a primeira é chamada a Primeira Guerra Árabe-Israelense, logo depois da criação do Estado de Israel em 1948. Essa guerra terminou no ano seguinte. Depois vem a Guerra de Suez em 1956, vem a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. São guerras muito curiosas, em que o Estado de Israel, uma nação mínima, pequenininha, recém-fundada, consegue vitórias sobre os exércitos dos países árabes que se uniram para destruir. Entre tantos resultados dessas guerras, um dos resultados foi a retomada da parte oriental de Jerusalém pelos israelenses na chamada Guerra dos 6 Dias. Ao final da Guerra dos 6 Dias, a parte oriental de Jerusalém é tomada por Israel. Uma metade da cidade, portanto, o que acontece? Deixa de ser pisada pelos gentios. Quem viu aquilo, e nós que vivemos esse tempo, é como se estivéssemos vendo a profecia se cumprindo. Ainda hoje é assim, parte de Jerusalém está sob domínio árabe. Mas durante quase 1900 anos, ele estava totalmente sob domínio dos outros povos que não os judeus. Desde 1968, algo começou a acontecer. Vamos seguir acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, pois isso tem muito a ver com a volta de Jesus. Como na primeira evidência, eu perguntei qual era o nosso papel naquela primeira evidência, o Evangelho do Reino ser pregado em todas as nações. Eu pergunto aqui também, qual é o nosso papel nisso, nessa evidência? A evidência de ver Israel deixando de ser dominada, ter o domínio de não-judeus ali. Qual é o nosso papel nisso? Em primeiro lugar, orar. Orar que o projeto de Deus se cumpra. E orar pelos povos envolvidos nesse drama histórico e geopolítico que se desenrola ali no Oriente Médio. Se desenrola particularmente na Palestina. Orar por eles. O Senhor quer salvar
A questão de Deus não é política. O assunto de Deus não são as nações com nomes criados pelos homens, não são as estruturas políticas. O assunto de Deus é salvação de gente. Ele quer salvar árabes, palestinos e judeus. Oremos pelos israelenses, vamos orar pelos israelenses. Hoje, o povo de Israel é um povo eminentemente secularista, secular. É uma sociedade de uma quantidade de ateus muito grande. Mas a igreja está lá, a gente tem notícia. E a gente conhece pessoas que estão lá em Israel e que amam Jesus, estão pregando o evangelho e vão orar por esse povo. Se você tem dinheiro para fazer viagens a Israel, quando for lá, não vai para ser batizado no Rio Jordão, você já foi batizado. Não vai para ficar fazendo turismo, só faça turismo, é muito interessante ver tudo aquilo ali, quer dizer, deve ser, porque eu nunca fui. Mas se você for a Israel, vá para lá, para cada lugar você orar pela salvação daquele povo. E quem não vai, vamos orar pela salvação dos judeus, dos israelenses. Ore pela salvação dos palestinos e dos árabes. A bênção que veio sobre Abraão foi que nele serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus, através de Abraão, para a formação do povo de Israel, do povo judeu, era a vinda de Jesus, para em Jesus todas as nações, famílias da terra serem salvas. A gente também tem tido notícia de irmãos entre os palestinos pagando preço de pregar o evangelho lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza, irmãos entre os árabes pregando o evangelho. Nosso papel é orar. Orar para que o projeto de Deus se cumpra naquela região. E o projeto de Deus é salvação de pessoas. Ele vai cumprir aquilo que tem que cumprir com relação à cidade de Jerusalém. Vamos ficar de olho. Faz parte da nossa responsabilidade orar e apoiar os missionários que estão pregando o evangelho para esses povos. Que o drama político e geográfico daquela terra, e que serve como um ponteiro de relógio para o fim, também redunde em muita salvação entre esses povos. Veja só essa parte aqui, tem algumas coisas que eu leio, tem algumas coisas que eu vou comentando, assim, que não está escrito aqui. Isso eu li, eu quero repetir. Ore e apoie os missionários e os irmãos locais, lá na Palestina, lá em Israel, que estão pregando o evangelho para esses povos, para árabes, para palestinos e para israelenses. O drama político e geográfico daquela terra serve para nós como um ponteiro de relógio, apontando quando virá o fim. Mas que esse drama também redunde em muita salvação para estes povos. Que haja, oro agora, uma grande salvação, enquanto o drama político se ajusta para que Jerusalém esteja completamente na mão dos israelenses, dos judeus de Israel. Enquanto isso acontece, que uma salvação, que o espírito de graça e de súplica se espalhe entre judeus, entre palestinos e árabes, para uma grande salvação entre aquele povo. Essa é a minha oração. Vamos orar por esses povos. Chego na terceira evidência, bem objetiva, da volta de Jesus, que está em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, e essa aqui, me permitam, eu vou ter que ler todos esses versículos, porque fazem parte de um contexto que precisa ser lido. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja só, esse texto diz que Jesus não virá antes que aconteça a apostasia e o aparecimento de um homem, que aqui é chamado de o homem do pecado, filho da perdição e de o iníquo. Então, uma das evidências da volta de Jesus é o aparecimento dessa pessoa, que, pelo que a gente entende do restante das Escrituras, lá de Apocalipse, daqui a pouco eu cito também uma parte do Apocalipse, ele terá um governo mundial. Esse homem colocará ordem na terra, não é? Eu não quero entrar em detalhes como isso deve acontecer ou não, daqui a pouco eu comento de algumas situações que estão aí apropriadas para o aparecimento do homem da iniquidade, mas o homem do pecado. Mas o fato é que, antes da volta de Jesus, Paulo fala aqui que precisa vir essa figura. As características desse personagem estão aqui no versículo 4, que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em algum momento esse personagem vai exigir ser adorado como Deus e vai negar ao Deus eterno e vai assumir essa posição de Deus. É uma característica da vinda desse homem. Provavelmente, antes disso, ele vai conseguir resolver muitas das questões do mundo, questões de fome, questões de guerras, provavelmente porque ele primeiro vai mostrar que ele é capaz, que ele é bom, que ele é digno de ser considerado. E aí, em algum momento, ele vai colocar-se no lugar de Deus. O versículo 9 traz outra característica, diz que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O versículo 10 continua com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, ele operará sinais e prodígios. Então, ele vai ter uma capacidade de realizar coisas estupendas. Muito provavelmente haverá uma religião mundial que vai apoiá-lo. E lá no Apocalipse fala, não é, do falso profeta, que vem com sinais e prodígios e faz com que as nações adorem e se rendam a esse personagem que lá aparece como
a besta do Apocalipse, a besta que sobe do mar, não é? Cheia de blasfêmias e tudo isso. Então vai haver também, da parte deste homem, sinais e prodígios, engano, muito engano, muita coisa que parece mesmo ser real, com apoio de uma religião mundial. Essa semana eu estava ouvindo, semana passada, ouvi Marcos Moraes comentando sobre a doutrina a teologia deste homem, de acordo com 1 João, que fala do anticristo, que é outra maneira da Bíblia se referir a esse personagem. E ele diz que a doutrina é negar Jesus como homem, que é um Deus que se fez homem. Então, essa é a ideia dessa religião, é negar que Jesus é Deus, que Jesus se fez homem, que não existe essa coisa de Deus homem, esse Jesus que se fez homem, que levou o nosso pecado, que ressuscitou. O anticristo, a palavra significa tanto contra Cristo, negando Cristo, quanto no lugar de Cristo também. Então tudo aquilo que nega Jesus e que também se coloca no lugar dele é anticristo. Essa é uma característica dessa religião provavelmente mundial, que vai apoiar este governo mundial, essa figura de autoridade mundial, é negar a Cristo e colocar todo mundo debaixo de uma grande concordância religiosa, com uma chamada tolerância, que está muito se falando aí, onde ninguém fala de pecado, onde ninguém denuncia pecado, onde ninguém estabelece Jesus como o único, o caminho, a verdade e a vida. Não, agora Jesus já saiu de cena, tá? Então essas são características desse personagem, o iníquo, tá? Aqui diz no versículo 7 que o mistério da injustiça já opera. Então, durante toda a história da humanidade, a injustiça já está aí, o erro já está aí, aqueles e aquilo tudo que quer tomar o lugar de Jesus já está aí, já operando. A ação do mundo e da religião, seja ela o nome que tiver, é substituir Jesus, colocar o homem no centro, tá? E atender às necessidades do ser humano, e ele fica bem, dizendo que está tudo bem, quando não se leva ele ao arrependimento, não leva esse homem a se curvar diante de Jesus e a deixar o pecado. Aqui ele diz: o mistério da injustiça já opera. A gente precisa ficar atento, não ficar quando surgiu o homem da iniquidade. Não, hoje, todo o tempo já opera, a gente precisa ficar atento, tá? Lá em 1 João, que eu vou citar daqui a pouco, ele também diz isso: o espírito do anticristo já está aí. Uma vida de dizer que está tudo bem, quando não há arrependimento. As pessoas usam o nome de Deus, abençoam os outros, falam de uma determinada vitória, uma determinada prosperidade, determinadas coisas, mas não coloca Jesus como Senhor e não leva as pessoas ao arrependimento. Isso é anticristo, é o espírito do anticristo, é viver uma vida de acordo com o sistema do mundo, em nome de Deus. No versículo 8, diz como o homem do pecado, não vou usar a expressão anticristo ainda aqui, porque ele não usa essa expressão, Paulo não usa, diz que será revelado o iníquo, que ele chama antes de um homem do pecado, o filho da perdição, a quem o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui é interessante, porque tem gente que gosta de dizer que há uma guerra espiritual entre Deus e o diabo, e esse é um dualismo que não tem na Bíblia. E aí toda vez que eu estou falando sobre isso, eu digo que quando eu vou matar uma barata, eu não boto o meu kimono com a faixa preta de karatê e pego uma bazuca para matar uma barata e estou em guerra com a barata. Eu vou lá e piso nela. Não há uma guerra entre eu e a barata. Não há uma guerra entre Deus e Satanás. Não existe tal dualismo. A questão do homem, a questão com Satanás, a luta contra principados e potestades é do homem.
Porque o homem é que entregou o governo da sua vida a Satanás quando pecou e quando cada um peca. E Jesus veio resolver o problema do homem, por isso ele se fez homem e venceu Satanás. Jesus venceu Satanás todos os dias da sua vida, porque ele não pecou, foi tentado em tudo e não pecou. Adão fez a própria vontade e se entregou a Satanás. Jesus não fez sua própria vontade e derrotou Satanás. E no deserto, ali depois do batismo, os 40 dias no deserto, ali está um esboço de toda a luta de Jesus como homem nos seus 33 anos de vida. Está um esboço intenso, está um intensivão de luta contra Satanás, e ele não cede. Jesus obedece ao Pai, está sempre dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus, como homem, não se coloca no centro, ele coloca o Pai no centro. Está escrito, o Pai diz. Isso é o Evangelho. É Deus no centro. E finalmente na cruz, Jesus derrota Satanás. Ao invés de ser derrota, cruz é vitória. Na cruz estava ali Jesus completamente rendido ao Pai. E se está completamente rendido ao Pai, ele está completamente vitorioso contra o diabo. A cruz é vitória contra Satanás. E Paulo escreve dizendo que na cruz Jesus expôs ao ridículo principados e potestades, triunfou deles na cruz. Jesus ridicularizou os espíritos malignos e o próprio Satanás ao morrer na cruz, porque na cruz ele estava sendo completamente obediente ao Pai. Jesus, como homem, vence. E ele ressuscita, porque ele não tinha pecado, então ele é ressuscitado. Ele ressuscita agora como Senhor, e agora ele não tem mais luta contra Satanás. Como homem, ele derrotou Satanás. E agora nós, em Cristo, vamos vencer a nossa luta contra o diabo. E já vencemos. E em breve Satanás será esmagado. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mas Jesus não tem mais luta nenhuma contra o diabo. E aqui diz que Jesus vem e ele vai destruir o iníquo, destruir esse homem que personifica o sistema iníquo, esse homem que personifica o sistema que está aí desde sempre, desde o pecado de Adão, um sistema impuro, sujo, enganador, mentiroso, lugar de mentira esse sistema mundano, lugar de tanto engano, como a Bíblia diz, enganando e sendo enganados, traindo e sendo traídos, roubando e sendo roubados, matando e sendo mortos, odiando e sendo odiados. Esse é o sistema mundano, esse sistema de hipocrisia. Quanta hipocrisia! Mas Jesus vem, e este homem que personifica todo esse sistema terrível, vai ser destruído pelo quê? Pelo sopro. Destruído pelo sopro. Pelo sopro da boca de Jesus. Soprou. Destruiu. E ele fala aqui, fala mais, ele completa dizendo, pelo esplendor da sua vinda. Puf! Uma luz, a glória dele. E aquele homem que personifica as trevas não suporta a luz. É assim a grande vitória de Jesus. A mesma vitória do Cordeiro que aparece no Apocalipse. Eu vou adiantar um pouco do Apocalipse, talvez eu leia daqui a pouco. No Apocalipse, lá no capítulo 13, aparecem as bestas. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Uma besta simboliza esse sistema mundano, corrupto, sujo, impuro. E também este personagem. A outra besta é aquele que só aparece e tem chifres como de cordeiro. Então ele tem uma carinha bonitinha, tem a carinha da religião, mas quando fala como dragão. Então, na verdade, é o enganador, é o falso profeta, os que faz os milagres, os prodígios, para que o povo adore ao anticristo, a primeira besta.
O capítulo 13 todo fala das bestas, e eu gosto demais do capítulo 14, que começa, porque o capítulo 13 diz, eu vi uma besta que subiu do mar, eu vi uma besta que subiu da terra, e o capítulo 14 diz, e eu vi o Cordeiro no Monte Sião. É a vitória de Jesus. Eu terminei me antecipando, eu tenho aqui anotado aqui o meu roteiro, terminei me antecipando porque não resisti de relembrar a vocês essas coisas acerca da vitória de Cristo, não é? Em 1 João, eu já me adiantei um pouco aqui, mas eu quero agora ver com vocês, em 1 João 2, 18 a 22, João também vai falar desse personagem, só que ele chama de o anticristo. Paulo chama de o homem do pecado, o homem da iniquidade. João chama de o anticristo. 1 João 2, 18 até o 22 diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olha aí. Então a igreja era ensinada que viria o anticristo. Paulo